Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dia 27 de 2 de 2026, sexta-feira, começando mais final de semana e trazendo para vocês informações de Ripple XRP. E olha pessoal, o que o CEO da Canary Capital falou sobre o XRP. Ele afirmou que o XRP está superando o próprio Bitcoin, que é a principal cripto do mercado, o Ethereum, que é o segundo maior ativo, com entradas constantes em ETFs. Então ele veio ali nas suas redes sociais falar que o XRP está tendo muito mais entrada nos ETFs do que o próprio BTC e o Ethereum, pessoal. O Canary Capital foi o primeiro ETF que aconteceu do XRP Spot. Para quem não sabe, XRP, entradas spot, é quando eles precisam, tá? As instituições financeiras ir lá nas corretoras comprar o ativo, né, no caso o XRP, para colocar nas bolsas para os seus clientes. Então, a Canary Capital, lá no dia 18, dia 13, se eu não me engano, né, entre dia 13 e 18 de novembro de 2025, foi o primeiro a lançar os ETFs depois da aprovação da SEC. E nesse momento, né, o senhor da Canary Capital está afirmando que as entradas de ETF de XRP está superando e muito do próprio BTC e Ethereum. O nome do CEO ali do Canary Capital é o Steven McGlurk, tá? Que revelou que os investidores estão injetando capital em ETFs de XRP, mesmo em dias em que os fundos do próprio BTC e Ethereum registraram fortes saídas de capital. Então aqui ele já coloca, em resumo, pessoal, que o XRP está tendo entrada, né? Estão injetando capital ali os investidores em XRP. E ao contrário do XRP, Bitcoin e Ethereum, os investidores estão saindo dos ETFs. De fato, né, os ETFs de XRP está continuando a atrair esses fluxos de entradas constantes, apesar da fraqueza generalizada do mercado e das saídas persistentes de ETFs do Bitcoin e do Ethereum. Isso então sinaliza essa mudança de preferência dos investidores, mudando de BTC e Ethereum, primeiro e segundo a maior cripto, para o XRP, que hoje está em torno do terceiro e quarto lugar, brigando ali com a Binance Coin, né? Então o cenário aí está sendo esse, tá? O XRP está rapidamente então se consolidando como um principal beneficiário da rotação de capital dos mercados de ETF de criptomoedas. E o CEO ali da Canary Capital, o McGlurk, enfatizou que os produtos atrelados ao XRP estão atraindo novo capital, mesmo durante de períodos fortes de quedas do mercado. XRP está liderando então entradas de capital dos ETFs em todas as altcoins que estão ali, né, nos ETFs. Especificamente, o McGlurk ele revelou que o XRP agora representa cerca de 50% dos novos fluxos de entradas de ETFs de altcoins. Esse número supera significativamente o da Solana e o da Hedera, que apresentam aproximadamente 30% a 20% respectivamente. Então você pega todas as altcoins que tem ETFs ali, né? 50% são os fluxos de entrada ali de XRP. Aí você pega Solana e Hedera em torno de 30 e 20. Então, XRP liderando. No entanto, né, os ETFs de BTC e Ethereum têm enfrentado pressão de venda persistente nos últimos meses. O acúmulo contínuo destaca o crescente apelo do XRP entre os investidores que buscam alternativas ao Bitcoin e ao Ethereum em meio a essa volatilidade e incerteza que afetam o sentimento geral do mercado. Notavelmente, pessoal, o CEO da Canary Capital, o McGlurk, ele destacou que os ETFs de XRP atraíram um novo capital mesmo durante fortes quedas do mercado e em vários dos piores dias de negociação deste ano, quando os ETFs do BTC registraram saídas significativas, os fundos do XRP ainda apresentavam entradas líquidas. Para contextualizar então, quando, né, a Canary Capital lançou o primeiro ETF Spot de XRP, lá em novembro, como eu mencionei, né, perto do dia 13 de novembro, o produto e ofertas semelhantes de outros gestores de ativos
registraram entradas consistentes até 7 de janeiro agora de 2026, quando ocorreram as primeiras saídas, né, com essa queda no mercado. E durante o mesmo período, os ETFs do BTC e Ethereum sofreram resgates constantes, retirada, né, ali dos ETFs, com apenas breves intervalos de fluxos positivos. E até agora, né, nesse mês de fevereiro, o XRP registrou apenas 3 dias de fluxos negativos. Enquanto isso, os ETFs do BTC apresentaram saída de capital em 9 sessões distintas e, de acordo, né, com a Sociovale, essa divergência reforça ainda mais a força relativa do XRP. Essa rotação também é visível nos fluxos de produtos de investimento em criptos. Na semana passada, os produtos de investimento do BTC e Ethereum registraram saídas combinadas de 250 milhões de dólares, enquanto do XRP contrariou a tendência geral, atraindo então uma entrada modesta de 3,5 milhões de dólares. Essa tendência então destaca uma realocação estratégia de capital para as altcoins com forte utilidade. O crescente domínio do XRP nos fluxos de entradas ETFs reflete então a crescente confiança entre investidores institucionais e o do varejo como eu e você, né? Esse significado dos fluxos persiste então para os fundos de XRP, embora, né, os ETFs de XRP tenha superado o BTC na maioria dos dias de negociação em termos de fluxos positivos, seu fluxo líquido acumulado é de apenas 1,24 bilhões, com um total de ativos sob gestão da AUM de 1,06 bilhões, 1 bilhão e 60 milhões. Entre, pessoal, os produtos, né, de investimento do XRP, o Canary XRP ETF, que tem o símbolo ali de XRPC, lidera o mercado com 280 milhões 380 mil dólares em ativos líquidos. Ele supera por pouco a da Bitwise, né, XRP ETF, né, que é o XRP ali, que detém 278 milhões. Então, pessoal, foi feito a Canary Capital lá no dia 13 de novembro o seu primeiro ETF. Então, e ainda desde lá do seu lançamento está superando outros ETFs. Está certo que a Bitwise ali está perto, né, 278 milhões, mas mesmo assim, Canary Capital está liderando, né? Esse significa muito esses fluxos persistentes para os fundos de XRP, realocando, como diz a matéria, né? Retirando então ali do próprio BTC, do Ethereum, da Solana, do Ethereum e fazendo essa distinção para o XRP. E falando sobre altcoins, tirando o BTC e o Ethereum, esse fluxo, né, de entrada de ETFs está migrando para as altcoins, tendo XRP na liderança, né, com 50% de entrada, 30% de Solana e a Edera vem em terceiro lugar com 20. Então, para vocês terem uma ideia, pessoal, XRP superando entradas de ETFs, dando um baile ali então no próprio BTC e Ethereum. Beleza? Valeu, até mais. Tchau, tchau.